Seja bem-vindo ao Projeto Bíblia em 365 dias. Hoje é o dia 14 de 3/5. Neste vídeo vamos ouvir a leitura de Gênesis capítulos 41 a 42. E, ao final, orar conforme a palavra de Deus. Aquiete o coração e permita que o Senhor te mostre como Ele governa o tempo e cumpre seus propósitos. Vamos começar. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que pararam junto às outras vacas, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas. E o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas, brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado. Por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Então o copeiro Mor falou ao faraó: "Lembro-me hoje das minhas faltas." Quando o faraó estava muito indignado com os seus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós, a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. E o faraó disse a José: "Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo." José lhe respondeu: "Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó." Então o faraó disse a José: "Em meu sonho, eu estava em pé à beira do Nilo. Então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram outras 7 vacas, fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca havia em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem comido, não se podia reconhecer que o houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste 7 espigas cheias e boas. Depois delas, brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então, as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve quem o interpretasse para mim. Então José lhe disse: "O sonho do faraó é um só." Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias, que subiram depois delas, são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. É isto o que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e a fartura na terra não será lembrada, por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará.
Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim: nomeia administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem todo o mantimento destes. Bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do faraó, para mantimento nas cidades, e o armazenem. Assim o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua segunda carruagem. E conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu muito. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzido na terra do Egito e o armazenou nas cidades, e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim José estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então se acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Porém, havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Sabendo Jacó que havia trigo no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E prosseguiu: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e o comprai para nós, a fim de que sobrevivamos e não morramos. Então os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois disse: para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra.
Vendo seus irmãos, José os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse-lhes: Sois espiões e viestes ver se a terra é vulnerável. E eles responderam: Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos homens corretos. Os teus servos não são espiões. Mas ele respondeu: Não. Viestes ver se a terra é vulnerável. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Mas José reafirmou: É como vos disse, sois espiões. Sereis postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui, a menos que vosso irmão mais novo venha para cá. Enviai um de vós para trazer vosso irmão. Vós outros ficareis presos, a fim de que as vossas palavras sejam comprovadas. Se falais a verdade, senão pela vida do faraó sois espiões. E colocou-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia José lhes disse: Eu temo a Deus. Fazei isto e tereis vida. Se sois homens corretos, fique um dos irmãos preso no lugar da vossa prisão. Vós outros, porém, ide e levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma, e quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que esta angústia está vindo sobre nós. E Rúben lhes respondeu: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir. Por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Depois voltou até eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles. Então amarrou-o diante de seus olhos. Então José ordenou que lhes enchessem de trigo as bagagens, que restituíssem a cada um a prata na bagagem e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Assim eles carregaram de trigo os seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu a bagagem para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu a prata que estava na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: Minha prata foi devolvida. Está aqui na bagagem. Então o coração deles desfaleceu e, tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? Depois disso, chegaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espiões da terra. Mas nós lhe dissemos: Somos homens corretos. Não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o senhor da terra: Assim saberei que sois homens corretos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai trigo para a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens corretos. Então vos entregarei o vosso irmão e podereis fazer negócios na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram as bagagens, a bolsa com a prata de cada um estava em cada bagagem. Quando eles e seu pai viram suas bolsas com a prata, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Estais tirando meus filhos? José já não existe, Simeão não voltou, e quereis levar Benjamim. Todas essas coisas caíram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai: Se eu não o trouxer de volta a ti, mata os meus 2 filhos. Deixa-o em minhas mãos, e eu o trarei de volta a ti. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco,
pois o seu irmão já está morto, e só ele restou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, fareis meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Amém. Essa é a porção da palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, eu reconheço que Tu governas os tempos e as estações. Assim como exaltaste José no tempo certo, ensina-me a confiar no Teu agir, mesmo quando o processo foi longo e a espera pareceu silenciosa. Pai, dá-me um coração maduro, capaz de administrar aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos, com sabedoria, temor e responsabilidade. Cura feridas do passado, trata lembranças que ainda doem e prepara-me para viver reconciliações que vêm de Ti. Que eu não seja movido por vingança ou orgulho, mas por um coração alinhado à Tua vontade. Ajuda-me a discernir que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e que o Teu propósito permanece firme. Eu descanso no Teu plano e confio no Teu tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.